Olá. Se você vai passar por tá passando por uma situação dolorosa, você está presenciando algo que lhe dói, certo? Como é que você faz para não sentir a dor, para se livrar da dor? Você olha a situação, porque a dor, ela existe porque tocou em algum ponto que lhe fere não é pela imagem lá fora, é pelo que há dentro de você, que já existe ferido, é que quando você olha para o que está fora, aquilo lhe dói. Porque não pode ver, tem muitas situações que podem ser dolorosas para os outros e para você não é. Pode observar isso. Então, quando é para você, é porque tem um ponto em você que precisa ser sarado. Mas como é que você consegue não sentir a dor? Eu sei que a gente tem que procurar sarar as feridas, né? Limpar os lixos mentais e depois colocar energia amorosa, como eu já... Peraí que tá... Energia amorosa, como eu já expliquei naquele podcast, né? No Proteja a Sua Chave. Então, sempre quando você limpa, você tem que colocar algo no lugar, que é amor, que é a energia amorosa. Você tem que preencher de energia... Deixa eu soltar isso aqui. Você tem que preencher de energia amorosa, já expliquei isso. Mas tem também outra coisa que você pode fazer, e eu não analisei, eu não estudei ainda até que ponto isso vai dar resultado a longo prazo nas suas feridas. Mas é algo que para mim me mantém inabalável, ou pelo menos pouco abalável, certo? É você olhar para aquela situação e não ver ela de uma forma detalhada, assim, de uma forma concentrada, pequena. Se você olha muito, muito fixo naquilo, focando de uma forma como se fosse só aquilo ali, uma coisinha pequena, entende? Aquela coisinha ali, aquilo vai atingir sua ferida. Pode conter um gatilho, justamente isso, contém um gatilho que atinge a sua ferida, certo? Mas se você começa a ampliar a sua visão, você vai encontrar, primeiramente, algo por trás daquilo que não está sendo exatamente aquilo. É como se fosse assim. Você pode estar deturpando a situação, entendeu? Você tem que olhar se você está deturpando ou não. Porque a tendência, às vezes, quando tem um gatilho na nossa mente, bate bem na nossa ferida, às vezes aquilo não é exatamente o que você está vendo. Aquilo, às vezes, é uma coisa que parece com algo que lhe feriu no passado, em alguma época, ou com alguma ferida de alguém que você está se conectando, entendeu? Então, o que é que acontece? Então, quando você olha dessa forma, e você permite que aquele gatilho lhe movimente, né, cause uma reação em você, é a hora de você parar um pouco. Eu sei que é difícil, respira, e observa, e olha direito de uma forma mais ampla. Essa forma mais ampla vai fazer você ver se tem ou não algo que lhe fere realmente ali. Se realmente tiver, você vai fazer o seguinte, você vai ampliar mais ainda a sua visão. Mais e mais e mais. Cada vez mais ao ponto de você ver que aqueles dois pontinhos ali, que eu estou imaginando, digamos, duas pessoas que estejam lhe causando algum sofrimento, né? Eu estou colocando uma figura para que você seja mais fácil para você compreender. Digamos que você, uma coisa que é muito comum, né? O que as pessoas têm muito medo, de traição, né? De ser traído ou de trair. Geralmente muitas pessoas já passaram por essas coisas no passado e foi muito doloroso por conta de um sentimento muito profundo que você tinha por alguém, e sentimento de escassez também, certo? Que é diferente de outra coisa que eu vou explicar mais tarde, certo? Então, quando você olha para uma situação, você vê ali, você viu aquela situação, você achou que estava vendo algo entre duas pessoas, e aquilo lhe tocou porque lembrou de uma traição, entendeu? Mas não eram apenas duas pessoas conversando
Uma é a pessoa que você gosta e outra uma outra pessoa, e você viu um gesto de carinho, alguma coisa, e você achou que fosse uma traição. Bateu foi um gatilho desse tipo em você, certo? O que é que você vai fazer? Exatamente como eu falei. Primeiro você vai olhar a situação, vai observar a si mesmo. Primeiro você se observa, né? Você respira, né? Você primeiro respira e para. E depois você observa a situação. Você vai observar, você vai ver que não é bem assim como você está pensando. Depois, o que é que você vai fazer? Se ainda for difícil, você vai ampliar a visão, ampliar a um ponto em que você vai ver só 2 pontinhos ali, certo? Porque você vai estar muito... Esse é um pouco complicado de fazer vocês entenderem. Peraí. Eu tenho que explicar algo antes. Aquilo que eu sempre falo, que nós somos só uma só coisa, certo? Então tudo que você está vendo fora é aparente. Tudo que você vive fora é uma coisa que você criou para experienciar. O todo que você é, um fragmento desse todo, se experiencia através de você e daquilo que você cocria com o verso fora de você. Né? Aparece ao mesmo tempo dentro e fora. Então essa explicação tem em outros lugares, tem outros vídeos meus, então, mas eu precisava fazer um resumo agora para você entender o que vai ser feito nessa situação aí. Eu estou dando só um exemplo, mas isso serve para muitas outras situações, certo? Então você vai olhar de uma forma ampla, você vai ver tudo aquilo ali como sendo aparente. Aquilo ali é uma imagem que você criou, até aquela pessoa que você se diz apaixonado, é só uma aparência que você criou, porque você quis viver isso, certo? Então, quando você viu a situação daquela, observe que o outro ser, também é aparente. É uma cocriação sua que você criou para experienciar justamente essa cena que você está vivendo, para justamente descobrir coisas a seu respeito, ter autoconhecimento. Você conheceu o que acontece, eu sou ciumento, eu não sou, tenho uma ferida, eu não tenho, por que essa ferida? Então tudo que você produziu no externo, essa cena que você atraiu para você, que você produziu, ela está servindo para isso, para você se conhecer. Mas se você olhar de uma forma bem ampla, você vai ver que nada disso existe. Que nada daquilo existe, que aquilo é parte de você. Que é parte de um todo único e que aquilo não faz sentido nenhum lhe causar dor. E isso eu estou racionalizando, certo? Mas na hora você não vai racionalizar. Você vai sentir toda a situação de uma forma ampla. Ou seja, você vai ver que tem um observador ali, dentro de você, um observador. Você vai ver que tem um pensante e tem alguém que está observando o pensante. Certo? Você é esse observador. Então você vai se fixar somente nisso. Esse observador que é realmente você, ele não tem feridas. Ele não se incomoda com o que está acontecendo, porque ele sabe que só existe uma única coisa, que aquelas 2 pessoas que estão ali são você mesmo. São você mesmo. Então você vai ver que tem um personagem que você está observando, que está olhando a situação, e vai ver... Ou seja, você vai ver 3 personagens. Esse que está pensando e sentindo raiva, sentindo medo de perder, sentindo o que for, sentindo sensações dolorosas. E mais 2 pessoas ali que você está deduzindo que está lhe traindo. Digamos que esteja mesmo. Mesmo na situação dessa, você tem como se proteger suas emoções, proteger dessa dor, proteger seu corpo de dor, como diz Eckhart Tolle, ele chama de corpo de dor, não aumentar seus lixos mentais, se proteger emocionalmente e se tornar cada vez mais forte e inabalável. E saber, pelo menos, contornar uma situação mais rapidamente, certo? É dessa forma como eu estou explicando. E claro, com o tempo, quando você começar a praticar aquela chavezinha que eu dei no podcast Proteja Sua Chave, eu não me lembro exatamente qual é o número, é 2 ou 3, eu não me lembro bem. Eu acho que é 3. Se você começar a praticar aquilo ali, com o tempo você vai ver como vai ficar fácil. Vai ficar fácil você enfrentar qualquer situação
assim, dessa forma como eu expliquei. Observando tudo como sendo o todo, como sendo a sua alma, como sendo um observador que está aí. Como se tudo aquilo que está sendo criado é só aparência. E é realmente, isso que eu estou falando é realmente. Então, quando você começar a aceitar essa verdade e começar a colocar amor colocar amor, trazer amor para si. É tipo você preencher o amor do todo em estado de presença. Quanto mais você praticar isso, angariar a energia do todo no seu centro, né? No momento que você se integra, numa meditação ou qualquer outra prática que faça você se integrar naquele momento, se sentir no seu centro, recebendo energia diretamente do todo. Quanto mais você praticar isso, mais você vai conseguir facilmente se colocar nesse modo observador, nesse modo alma, nesse modo o todo, como se fosse o todo. Quanto mais você colocar de forma ampla, quanto mais amplo, quanto mais expandido, quanto mais você se vê, quanto mais você se observar como se fosse o todo, entendeu? Como se fosse Deus, pode dizer. Porque tem gente que vai ter um pouco de preconceito em querer se sentir Deus. Tem gente que vai, mas a verdade é que nós somos esse todo fragmentado, só que aqui nós estamos num fragmento e numa densidade. E numa densidade de 3D, fica muito difícil de a gente se ver como esse fragmento do todo. Um pedaço de Deus. Fica difícil de a gente ver dessa forma, certo? Mas é a verdade. Mas é assim. Tudo bem, você não precisa acreditar nisso. Mas o fato é que se pelo menos você se imaginar que é isso, nesse ponto eu não tenho tanta certeza se vai dar certo só se imaginando, entendeu? Porque eu realmente, quando eu faço isso, diante das situações, eu sei que eu sou esse todo fragmentado, eu sei. Então o fato de eu saber, o fato de eu acreditar, faz toda a coisa acontecer, entendeu? Porque tudo que você crê, tudo depende das crenças, tudo que é co-criado depende de crenças. Até isso que você está observando, até isso que você está observando que está lhe doendo, é uma crença sua. Foi uma coisa que você acreditou que iria acontecer e você acabou co-criando junto com o universo aquela cena. Através da sua própria energia de medo, entendeu? Da sua própria energia de temor de ser traído, você acabou co-criando essa cena para você. Isso é que acontece. Então eu não sei dizer exatamente se você se imaginando como todo daria o mesmo resultado. Eu acredito que sim, porque a mente humana ela não distingue o que é verdade, o que é imaginação. Às vezes ela meio que confunde, certo? Ela trata como se fosse a mesma coisa, é tipo isso, certo? Então, é possível que dê certo, só que não é a minha prática, entendeu? Não é a minha prática. Mas você pode tentar dessa forma, se imaginando como o todo, como se fosse Deus, se imaginando, e mesmo que não acredite, mas se imaginando, você pode tentar para ver se dá certo.